Olá, pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. E hoje a nossa live será para falar de um assunto bastante importante, que é sobre a conscientização da violência à pessoa idosa. E hoje nós temos duas colegas lindas, maravilhosas, que eu já vou chamá-las. Só um minutinho. Convidar. E aí, Carmen, já te chamei, minha querida. Ei, Ah, boa noite. deixa eu chamar a Elisângela também. Tudo bem, Carmen? Tudo, minha querida. E você, como é que tá? Oi? Como é que você está? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Você está me ouvindo Estou. bem? E olha Estou te ouvindo bem. que engraçado, eu desliguei o modo avião porque o meu celular toca o tempo todo e ele não estava funcionando. Eu tive que ligar, tive que ativar e agora vai ficar ouvindo um barulho de ligações aí, ó. Não consegui. Eu desliguei, sabe, para não ficar, mas ele não ia para frente. Mas será que funciona quando faz isso? Agora eu não sei, hein? Não sei. A Mabel fala que é para a gente pôr no modo avião por causa dos barulhos. Oi, Oswaldo, seja muito bem-vindo. Cadê? Deixa eu convidar a minha outra amiga, Elisângela. Osvaldo, querido. Tudo bem? Já convidei a Elisângela já. Vamos ver se ela entra. Está entrando, eu acho. Oi! Oi! Pelo jeito, tá todo mundo com frio, né? Ô, Sim, Minas bem frio, viu? BH geladinho agora à noite. Tá imagina. bem frio, tá bem frio mesmo. Bom, vamos começando então, gente. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, né? E nós estamos no mês de junho, que é junho denominado violeta, e tem junho também, acho que é amarelo, que é sobre alguma outra coisa lá, não sei se é de pele, mas tudo bem. Vamos falar do nosso junho violeta aqui, né? Então, hoje nós vamos falar sobre a conscientização da violência à pessoa idosa e quem está aqui, quem vai ver na nossa reprise, comentem lá depois no nosso direct, fiquem até o final, que nós temos um brinde para ficar até o fim, gente. E outra coisa, a interação de todo o pessoal que tiver aqui, a interação de vocês é muito importante para nós. E aproveitando, vocês podem já tem um aviãozinho aqui embaixo que vocês podem ir enviando. Pode chamar seu tio, seu avô, sua mãe, sua tia, sua vizinha, que é um assunto muito importante que nós vamos falar hoje, né, Carmen Elisângela? Sim, E, sim. então, eu vou começar então me apresentando, ok? Neuza, seja muito bem-vinda. Vocês querem esperar mais um pouquinho? Não, Vamos embora. vamos conversando. Então, à Vamos. medida que as pessoas forem entrando, a gente vai retomando. Eu fixei, aliás, o tema da live, mas como eu tive que desligar e ligar de novo, eu não sei se está. Então, a gente vai falando sempre aí que o pessoal entrar, tá bom? Então, gente, vamos falar então esse dia dessa conscientização. E tem a minha colinha aqui para eu não esquecer e não falar nada que não seja de acordo. Eu falar sobre o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Ela foi instituída em 2006 pela Organização das Nações Unidas, pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, e também junto com a Rede Internacional de Prevenção de Abuso aos Idosos. E é bom lembrar, né, pessoal, que idoso é aquela pessoa, é qualquer pessoa que tenha igual ou mais que 60 anos. Eu já estou com 70. Isso. Hum. Quantos anos tem dia? Isso, então a Carmen ou a Elisângela se apresentem, por favor. Eu não me apresentei, mas eu vou me apresentar ainda. Calma. Isso. Eu sou psicóloga clínica, eu atendo homens e mulheres que têm problemas com ansiedade e hoje atuo também no tratamento da ansiedade em mulheres, melhor dizendo, né? Senhoras acima de 50 anos, ok? Muito bom, muito bom. Bom, eu sou Carmen Cordeiro, sou psicóloga clínica, sou especialista em gerontologia, atendo online e presencial agora, né? E também tenho um grupo
estimulação cognitiva, que eu chamo de café de memória. Isso aí. E ele? Oi, eu sou Elisângela Tobias, também sou psicóloga, aqui que nem minhas colegas. Também apaixonada pela gerontologia, né? Eu acho que é uma coisa em comum aqui que nós três temos, e por isso esse assunto hoje é muito importante. Além da área de envelhecimento, que é uma área que eu venho estudando há algum tempo, eu tenho a formação eu comecei, na realidade, a ter bastante contato na neuropsicologia, né? Sou especialista em neuropsicologia e reabilitação neuropsicológica. Também fiz uma formação em psicogerontologia. E eu também tenho alguns trabalhos voltados ao trânsito. Trabalho com pessoas que têm medo de dirigir e outras ansiedades também na área clínica. E aí a gente viu a importância hoje de estar conversando um pouquinho aí sobre esse tema que é muito relevante, né? Primeiro que a Neide colocou, quem são os idosos, né? Eu falei assim, daqui a pouco a gente chega lá e eu espero viver muito nessa fase de vida, né? A gente vê hoje o quanto que às vezes tem preconceito ainda em relação à pessoa idosa, né? Que a gente, desde o ano passado, a gente começou, diante do Estatuto, a chamar de Estatuto da Pessoa Idosa, né? E aí, assim, os idosos no Brasil, a pessoa idosa é a partir de 60 anos. Em alguns países mais desenvolvidos, eles já é a partir dos 65, e isso é discutido, porque hoje a expectativa de vida está cada vez aumentando, né? Eu ainda não cheguei a essa idade, mas eu quero chegar e passar muito tempo nessa fase. Mas a gente cuida, o que a Neide falou, né? A gente convive com os meus pais, com outras pessoas que estão nessa idade, então a gente tem que discutir isso. Um trabalho que eu estou aí começando é o trabalho do cuidado com os pais, né? Porque a partir do momento, nós como os filhos, principalmente na pandemia, a gente começou a olhar para isso, porque eles foram um grupo de risco, né? Um grupo de risco. E aí, falei assim, e agora, o que a gente faz, né? Eu tenho alguns clientes meus de consultório que ficaram meio desesperados. E agora, Elisângela, vamos lá, não pode fazer, não pode sair de casa, não pode... Falei, calma, vamos pensar. E hoje, a pessoa idosa, ela é muito autônoma, né? Aí a Neide, um exemplo aí de quanta energia, quanta produção que essa mulher produz, né, cara? A gente vê, aí acompanha as produções dela. E sim, é uma idade que pode ter muita autonomia e que é muito importante a gente conversar sobre isso, né? Porque, como a gente vai falar, essa violência, ela pode ser gerada, inclusive, pelo preconceito, né? Que é muito comum. É muito comum. Só que, antes de mais nada, gente, eu gostaria de falar o seguinte, que hoje, por exemplo, dia 15, eu não vejo isso como uma comemoração, mas eu vejo como um alerta, sabe? É um dia para que a gente pense bastante sobre esse assunto. Para quê? Para dar uma maior visibilidade sobre esse tema mesmo, né? Para que a gente fique atenta. Mas antes disso, eu vou fazer um questionamento aqui que eu acho super legal. Vamos lá. Bom, gente, como eu falei, eu já passei, estou nos 70 e alguns meses já. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês que estão aí, para vocês refletirem mesmo. Qualquer coisa, depois vocês me mandem lá no direct, ou no da Carmen, ou no da Lisângela, que a gente responde com muito carinho para vocês. Então, é o seguinte, olha, como enxergamos a velhice e o envelhecimento atualmente? Como será ao longo de nossas vidas, né? Eu já passei da metade aí, graças a Deus, quero chegar aos 100. E como será a nossa velhice? Então, como será que a gente eu digo porque eu não me sinto assim, sabe? Então, mas eu sei que é muito triste o tratamento hoje com os idosos. Como você quer ser tratado, né? Para de mentir a idade, Neide. Não, eu tenho 70, Oswaldo. 70 anos, março. Abril, maio, junho e 3 meses. Bom, essa idade, né, Neide? Essa questão, né, de falar da idade, né? Tem pessoas até que têm a vergonha, outras não se sentem, né, com uma idade que estão. A gente tem que lembrar que tem
a idade cronológica, né? Tem a idade biológica e tem a idade psicológica, né? Então, são 3 tipos aí de conceito que a gente tem que entender. Então, muitas vezes a pessoa com 40, com 50 anos, ela age de uma maneira que, se você olhar, ela pode, né, denotar que esteja, sei lá, uns 80, né? Porque a gente acaba olhando o biológico, sempre o biológico, né? A gente esquece que também tem o psicológico. Ou então pessoas com 72 anos, como a Neide, né? Que faz muita coisa, produz muito, tem muita energia, né? Então é isso. Então não é só se limitar com a idade biológica, né? Tem outros fatores aí que a gente precisa olhar. É isso aí. Outra coisa, o envelhecer não é igual para todo mundo, né? Isso Sim. também é diferente, é diferente. E eu pensando que temos mais de 13 milhões de idosos aqui no Brasil. Olha que é um volume significativo. Então, realmente, é o que nós estamos fazendo aqui hoje, né, Carmen e Elisângela? Essa informação é informação de utilidade pública mesmo, né? E de saúde pública também, Sim. né? Sim. E está aumentando, né? O envelhecimento ele vai aumentar exponencialmente, né? Na realidade, a população, daqui a pouco, hoje 14% da população idosa, daqui a pouco em 2013, em 2030, a gente deve estar já chegando próximo aí de mais de 20%, e 2050 mais de 30%, e está pertinho, né? Então, eu falo que assim, a gente tem que trabalhar isso, porque eu falo que daqui 10 anos eu chego lá. Não é tão fácil. E olha, só pensei em 2025, hein? Você foi mais além. O Brasil vai ser o 6º país com mais pessoas idosas no mundo. O 6º país, né? Então, eu acho que quer mesmo uma atenção maior para essas pessoas, né? Para essas, olha aí. Para nós também vão chegar lá. Para nós. Eu acho que tem que ter realmente uma conscientização, né, que a pirâmide está se invertendo, né? Então, logo mais aí, amanhã praticamente, né, a gente vai ter mais pessoas 60 mais do que pessoas jovens, né? Então, na realidade, né, Neide e Elisângela, eu acho que nós estamos atrasados, né? Porque a gente já deveria ter essa conscientização, não só da violência, contra a violência, mas também de ter aí benefícios, né, de utilidade pública, né, atenção realmente às pessoas, porque 60 mais, logo mais, vai ser a maioria. Sim, e até de ter profissionais qualificados para cuidar dessas pessoas, né? Lembro do curso de neuropsicologia, muita gente indo cuidar de crianças, cuidar de adolescentes, e poucas pessoas tinham interesse pelo envelhecimento. E vários professores falando dessa... Gente, é uma demanda que está crescendo e que muita gente não tem ainda qualificação, que aí vai chegar uma população que tem necessidades e não tem profissionais qualificados para cuidar. Então, isso é uma importante também para os profissionais buscarem se qualificar, né? Isso, fazer o curso de psicogerontologia. Eu estou pensando na minha filha, odontologia, psicogerontologia. E hoje também, Elisângela, como você acabou de falar, a gente vê sim que o psicólogo ele tem uma falta de manejo com o idoso ainda, pela falta exatamente desse curso mesmo, né? Que pouco tem, não tem, mas deveria ter psicogerontologia, gente. E olha, Neide, não é só psicólogo, não. Infelizmente, tem muitos profissionais que não têm um manejo com uma pessoa que fica mais, né? E aí, se a gente for entrar na violência, tem profissionais que, ao invés de falar com a pessoa, isso eu até falei na live essa semana, ao invés de falar com a pessoa 60 mais, ela fala com o acompanhante, como se a pessoa 60 mais fosse invisível, né? Sim.
Eu, pessoalmente, tive um caso, e isso com uma geriatra. Ela marcou, ela agendou lá, né, uma consulta para o meu pai e para outras pessoas que estavam, que marcaram consulta com ela. Só que eu não sei o que aconteceu, e era convênio. Não sei o que aconteceu, sei que deu 10, 15 minutos depois do atendimento, depois da consulta marcada. Aí a gente já começou a desconfiar. Quando a gente foi olhar na recepção, a mulher simplesmente não foi nem avisou. Então, olha só, mesmo uma pessoa que estudou, né, nessa linha, não tem o respeito. Porque eu acho que o respeito é tudo, né, independente da idade. E nós, profissionais da saúde, nós temos o dever de ter o respeito, principalmente com uma pessoa 60 a mais. Porque uma pessoa 60 a mais, quando ela tem um programa, né, vamos dizer assim, que é uma consulta médica, essa pessoa ela fica muito ansiosa, muitos não dormem, né? Eles têm ali os horários, eles são muito Sim. corretinhos nos horários, né? Então, tinha pessoas lá, uma senhora, inclusive, que ela não tinha almoçado. Era 3 horas da tarde, ela não tinha almoçado para conseguir ir para a consulta no horário. Então, isso, gente, é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é realmente, olha, isso é uma É a violência. falta de respeito mesmo, né, Carmen? É a falta de respeito. Entra nas violências, né, Carmen? Que se a gente pensar, entra nas violências. E é isso que a gente falou, o respeito ele é muito importante. Quais são as violências, né? A gente vai falar um pouquinho agora das violências, mas essa é uma violência social, né? Que a gente precisa ter respeito, quais as dificuldades que essa pessoa... E é isso, né? Eu falo que assim, hoje é uma outra pessoa, daqui a pouco é você, daqui a pouco são seus filhos que também vão virar idosos. Então a gente precisa ter uma cultura de pensar nessa pessoa idosa em tudo. Na hora de se locomover, na hora de andar na rua, na hora de entrar num edifício, né? Então, por quê? Tem dificuldades? Sim, tem dificuldades, mas essas dificuldades, se elas forem pensadas, elas podem ser reversíveis, né? Elas podem ter uma qualidade de vida muito boa. Então a gente precisa pensar, né? Tem um peso bem menor. Mas eu penso o seguinte, que acho que a maior violência contra o idoso é a omissão de todo mundo, né? É a nossa omissão de todo mundo. Por isso que a gente está aqui divulgando isso, né? E a violência contra o idoso, na verdade, né? A turma pode pensar que é só o agredir, de bater, de machucar. Tem vários tipos, né, de violência. E a violência também ela é definida, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, é um ato único, porque às vezes a pessoa fala, mas só foi um empurrãozinho. Não, esse empurrãozinho já é uma violência contra o idoso. Ou repetido várias vezes, né? Ou a falta de ação apropriada, ocorrendo em qualquer relacionamento dentro de casa, né? E tem vários tipos de violência, tem vários tipos. Não dá para a gente falar todos aqui, porque são muitos, né, Elisângela? E como que a gente pode identificar, por exemplo, esse tipo de violência? Um deles são os sinais de maltrato, né? Sim. E que vai desde você ofender o idoso, fazendo com que haja nesse idoso uma baixa autoestima, né? Um grito que você dê, um beliscão que você dê, né? Que você deixe ele constrangido. Então, esse é um tipo de sinais de maus tratos. Depois tem a negligência com o corpo do idoso, né? Aí você pode identificar o que inclui essa negligência, a falta de cuidado com o corpo, inclusive com a higiene do idoso. Você sabe que, eu não vou citar nome, claro, e eu conheci uma pessoa que ela tinha uma mãe com Alzheimer, uma mãe com 80 e poucos anos, e que na hora que ela ia dar banho nessa mãe, gente, eu não gritava tanto com essa senhora, coitada, eu ficava morrendo de dó. Eu ficava morrendo de dó. E eu falava para ela, escuta, ela não está entendendo o que você está falando. Diminui o grito com ela, porque você percebia que aquela senhora ficava muito assustada, sabe? E não adiantava você falar não, porque da próxima vez você ia ver e era aquele grito, aquele xingo, em vez dela cuidar da mãe com muito carinho, ela cuidava aos trancos e barrancos. A mãe dela faleceu já o ano passado e ela teve Alzheimer, morreu com 92 anos
Eu acho assim, quando a gente fala descansou, a gente não deve falar isso, né? Cada um é cada um. Mas para ser tratada daquele jeito, gente, sabe, é duro. Apesar de tudo, vocês podem perguntar, e por que você não denunciou, né? Por que que a gente não denunciou? Sim. Aí entra um monte de fatores, né? Entra um monte de fatores. O terceiro... É muito complexo, né? Oi? É muito complexo, né? Sim. É muito complexo. E, Neide, uma questão importante aí até nesse caso é o seguinte, o cuidador tem que se perceber, porque ele não se percebe e muitas vezes, e claro que assim, não é fácil cuidar de uma pessoa que tem um quadro de demência, não é fácil ser esse cuidador, mas enquanto as pessoas não se percebem que elas também estão se agredindo, porque depois às vezes ficam com muita culpa, mas não percebe o limite, né? Então, trabalhar esse cuidador também é muito importante. E muitas vezes esses maus tratos, eles estão dentro de casa, as pessoas não percebem, né? A violência, ela está dentro de casa e parece que é uma coisa comum, né? Então é bem importante o cuidador também estar sendo assistido, porque às vezes também a família larga para uma pessoa só, né? Ele foi eleito cuidador e ele tem que dar conta, e tem que ser um aparato familiar, um aparato, né? Para a gente também, é o que a gente falou, se conscientizar, porque a gente fala, não, coitado, né? Ele também não dá conta, mas a gente tem que começar a ver os nossos limites, e quando não dá conta, pedir ajuda, né? Mas é como você falou, Elisângela, na família, às vezes, eles largam só para uma pessoa cuidar, e tem tantos casos, gente, sabe? Sim, Tem tantos complexo. que a gente conhece, a gente sabe. Então, é assim, como se o idoso fosse um peso na vida deles. Aí tem um que eles escolhem lá para cuidar, e esse acaba cuidando. Agora, esse cuidador, o que precisaria ter? Acho que até treinamento mesmo. Hoje tem, aqui em Jundiaí, Sim. enfermeira que trabalhou comigo no hospital. Ela tem uma clínica que ela dá cursos para cuidadores de idosos. Então, já tem. Então, como você, desde quando você dá um medicamento, você dá um banho, como é que você dá alimentação, como é que você põe essa pessoa para sentar, para tomar sol, para andar na rua um pouco junto. Então, aqui já tem. Mas não é todo lugar que tem isso, a gente sabe disso, sabe? Então, esse cuidador, coitado, ele se sente são filho, por exemplo. A gente vê muito caso de filhas que ficam solteiras e que acabam ficando na casa da mãe. E por isso ela se sente na obrigação de cuidar, porque ela está ali, e os outros acabam abandonando, na verdade. Então ela não tem nem apoio dos irmãos, né, de tios, elas não têm, sabe? Só que eles esquecem do estresse dessa cuidadora, sabe? Eles esquecem disso, né? E aí é o caso de negligência, né? Se a gente pensar em negligência familiar, né? Exatamente. E a negligência intencional, né? Sim. A negligência intencional, porque eu acho que a negligência, gente, só se faz assim, muito, muito, muito desapercebido, para não ser intencional. Mas existe. Por exemplo, tem tipos de negligência que elas não são explícitas e tá considerado como normal. Imagine aquela pessoa idosa, aquela pessoa 60 a mais, que ela fica assistindo televisão o dia inteiro. Isso é uma violência. E muitas vezes o familiar acha que não, ele está ali, está quietinho, tá bom ali. Deixa ele lá quietinho. Não é, gente. Isso é violência. Porque a pessoa ela tem que ter estimulação. Quando o familiar não chama essa pessoa 60 a mais para passear, para ir almoçar no restaurante, nos passeios onde a família geralmente vai, isso é violência, né? Ah, não, vamos deixar ele lá quietinho porque ele não quer. Não, vamos estimular, vamos, sabe, incentivá-lo a sair. Porque isolamento é uma violência, né? Então, isso também precisa ser olhado. Então, tem muitas negligências, né, que às vezes elas são consideradas normais, só que quando você tem a informação, que aí é que está, e acho que esse é o nosso papel, né, de informar os tipos de violência, e aí a pessoa começa a perceber o que ela está fazendo. Porque muitas vezes está ali, está quietinho, está bonzinho, então fica, tá bom assim, né? Tá bom para ele, tá bom para mim, mas não tá não. Tem que incentivar
Assistir televisão o dia inteiro não é saudável, nem para pessoas idosas, nem para crianças, nem para adultos. Isso nós vimos, né, durante o isolamento, o que aconteceu, né, com as pessoas. Olha quantos problemas aí o isolamento. Exatamente, né? Então, realmente, a gente precisa olhar, precisa ter informação. Eu acho que informação é fundamental. E, infelizmente, né, meninas, isso ainda não é informado, principalmente nas escolas. Porque eu acho que a educação, ela é o principal de tudo. Primordial. Se não tiver ali, né? Se não tiver ali uma matéria, não sei como é que fala, uma disciplina sobre o envelhecimento, sobre o que é o envelhecimento, como que esse corpo vai se transformando, né? Quais são os direitos, o respeito que essa criança deve dar. Quando essa criança crescer, ela não vai saber o que é ser idoso, ela vai desrespeitar uma pessoa 60 mais, né? Ela vai não ter paciência com essa pessoa, não vai ter a mínima empatia com essa pessoa. Então, eu acho que a informação, a educação, ela é primordial em todos os casos, e principalmente ao cuidado do ser humano, independente da sua idade. Sim. Esse que eu estava falando, é que você falou, é uma violência, eu acho que também psicológica que entra dentro disso, né? Esse isolamento do idoso, você tirar, por exemplo, afastar ele do convívio familiar, esse é uma violência psicológica. Mas a gente estava identificando a violência contra o idoso, que são os sinais de maus tratos, a falta de cuidado com o corpo, a higiene, inclusive. A gente tem que perceber também, né, Carmen e Elis, que muitas vezes a gente não percebe, mas quando o idoso ele é maltratado por algum ente da família, ele se fecha, né? Ele fica calado, ele se isola. Parece que ele tem, assim, medo que alguém descubra que ele é maltratado, né? E isso dá uma dor, gente, porque quantas vezes a gente na casa de pessoas assim, a gente vê que o coitadinho tá ali, talvez queira até falar com a gente, mas sabe que não pode, Sim. né? E deprime, e muitas vezes entra num quadro de depressão, e que depressão é um risco para uma demência, aí começa a coisa se agravar, né? Isso é muito complicado, né? Quando a gente falou assim, mas sim, vai deixando, e aí realmente a pessoa entra em quadros mais complicados, né? E a pessoa que mora, né? A pessoa que mora com essa pessoa, com esse familiar, né? Ele tem medo, né? De denunciar. E aí fica pior, porque vai ficar só eles dois, né? Por exemplo, né? Só as duas pessoas. Se ele denunciar, amanhã vai ficar pior. Então, aí se fecha, aí não fala, né? Então, por isso que eu sempre falo, né? Que depressão, isolamento, isso não é envelhecimento saudável. Tem que olhar, tem que atentar. E tem agora, né, Elisângela e Carmen, se quiser falar outros tipos de violência ao idoso, que tem a física, né, que a gente sabe, tem a violência psicológica, tem a institucional. Institucional, como você falou em cuidador, a gente pensa muito nesse treinamento, né, como é que chama aquele treinamento constante, né, para os cuidadores, principalmente, né, em instituições público-privadas. Hoje deve ter algum hospital, gente, alguma instituição, casa de idoso. E eu me lembro, vou contar uma coisa para vocês também, gente. Olha, nos meus 70 anos, eu já vivenciei tanta coisa, mas que não está no nosso alcance tomar alguma decisão. Eu trabalhei no Hospital Municipal aqui em Jundiaí, Hospital Municipal, é INPS, sabe? É INPS. E eu me lembro até hoje, e eu tinha que passar visita no hospital, né? Como supervisora, eu tenho que passar em todos os setores. Um dia de manhã eu entrei na clínica médica masculina, eu fui até o banheiro, que era o horário de dar em banho aos pacientes. Gente, vocês não têm noção o que eu vi. Tinha um vozinho encostado na parede, um senhor que devia ter mais de 70 anos encostado na parede. Naquela época
eram auxiliares, hoje nem auxiliar não, atendente, hoje nem existe mais. Ele estava, o senhor tinha evacuado, ele estava lavando o bumbum desse senhor, a bunda desse senhor, com vassoura. Não essa vassoura piaçava grossa, aquela de coisa do rosto. Gente, eu olhei. A hora que eu vi aquilo lá, eu não falei nada. Eu simplesmente virei, subi para a coordenação, chamei e eu demiti ele, sabe? Eu vi, gente, pelo amor de Deus. Imagine a família saber de um troço daquele lá. Então, não tinha meio termo, eu tinha que mandá-lo embora. E eu fiz isso. Eu fiz isso porque eu estava ali, supervisora na época, eu não podia deixar passar. Eu vi. Então, existe, gente, existe muita violência contra o idoso, sim, existe. Olha, Neide, você falando, né, sobre violência institucional, tem muita violência institucional que a gente também não percebe, né? Por exemplo, eu fui para Santos no final de semana e eu percebi que o tempo de farol, ele era muito maior do que o tempo de farol aqui em São Paulo. Isso é uma violência. O velho tem que sair correndo, sabe? Para ir para outra faixa, senão ele é atropelado. As calçadas aqui em São Paulo estão todas esburacadas. Isso quando tem calçada, porque tem lugares aqui na avenida muito grande, assim, famosa, chama Francisco Morato, nem calçada tem. Só tem como fala? O lugar de colocar um poste. Então, nem uma pessoa idosa não consegue andar e muito menos uma pessoa que usa cadeira de roda. Então, olha só, quantas violências a gente vê, tanto explícita quanto de uma maneira que a gente nem consegue ainda observar se não tiver informação, né? Uma outra coisa, a passagem de ônibus aqui em São Paulo era gratuita, pessoas com 70 a mais. Esse direito ele foi retirado das pessoas. Então, se a gente não tem informação, a gente acaba naturalizando as violências, né, implícitas. E o pior quando se depara com um profissional de saúde, como você falou, né, fazendo esse absurdo. Então, olha quanta coisa ainda a gente tem que denunciar, que falar, né, que ir atrás dos nossos direitos. Né? Sim, é importante, meninas, e assim, a Neide estava falando, que assim, muitas pessoas às vezes têm muito receio, inclusive, de colocar o idoso numa ILPI, porque em alguns casos ele é bem melhor tratado e cuidado numa ILPI do que realmente de casa. As pessoas às vezes não têm esse suporte, né? Então pensar, mas a gente precisa observar, a gente precisa escolher, a gente precisa conviver, porque também colocar uma LPI da H lá, provavelmente não vai ter realmente o cuidado que você gostaria que tivesse, né? Então, os parentes, os filhos, às vezes, realmente não têm a condição, principalmente quando você tem casos que precisa de um acompanhamento de saúde também junto, né? Um caso de demência, um caso de um transtorno psiquiátrico, às vezes precisa de um acompanhamento diário. Mas uma violência é abandonar. Eu coloquei lá, tá bem tratado, eu vou deixar. Não, a convivência com a família é muito importante, né? Será que a gente gostaria de ser abandonado? Eu falo que assim, pense você, né? Às vezes eu falo, quem você gostaria? Ou de perder sua autonomia, ou de ser abandonado? Porque é isso, a gente um dia vai estar chegando nessa fase, né? Viu, Elisângela? Eu fiz meu estágio de psicologia organizacional, social, aliás. Eu fiz uma entidade aqui de idosos. E olha que engraçado. Hoje a gente sabe também que tem pessoas que chegam numa determinada idade, eles querem ir, porque eles têm a consciência de que não querem dar trabalho nem para a nora, e nem para o genro, nem para a filha e nem para a filha. Então ele já avisa, olha, tal idade, se eu tiver... E fica tudo certo, está tudo bem, e está tudo bem. Mas tinha lá, né, nessa instituição que eu fiz estágio, gente, era assim, tinham as mulheres lá, eram umas assim muito bem resolvidas, estou aqui porque eu quero, porque eu quis, mas tinha
outras que falavam assim, você sabe, faz tanto tempo que meu filho não vem me ver, sabe? Então eu pensava mais, e não tinha muito como a gente questionar, porque a gente estava fazendo estágio, a gente não queria induzir nada, né? Mas tem algumas instituições, hoje eu já acredito que já tem um treinamento mais humanizado, um trabalho mais humanizado, né? Nessas instituições de longa permanência para idoso, né? Sim. Então, hoje já deve ter, o trabalho ele está humanizado, mas não tanto quanto nós gostaríamos que tivesse, né? Sim. Você falou do estágio, quando eu fiz o curso de psicogerontologia aqui em BH, eu fiz pelo UFMG, e a gente foi também numa instituição de longa permanência. E eu falo que mudou muito, né? Inclusive, eu fiz estágios que era a psicogerontologia e a psicogeriatria. Eu tinha médicos que estavam fazendo junto comigo também. E a gente falou, nossa, nesse local eu até queria ficar, os médicos brincando com a gente. Porque realmente você tem hoje um trabalho mais humanizado. E aí de olhar isso, e assim, hoje é o que a gente fala, pensar no envelhecimento é muito importante. Hoje você tem o que chama de co-housing, né? Que são locais que são construídos para os idosos, que as pessoas têm casinhas individuais, que tem uma estrutura já para essa questão do envelhecimento. Então, é muito importante, sim, pensar no envelhecimento. Por quê? Porque tem necessidades diferentes. É uma fase diferente da vida. Então, é individual, claro, mas é muito importante. Eu acho que tem o pessoal da Unicamp que fez uma vila que foram professores que fizeram um local, que eles fizeram várias casas, construíram justamente voltada para essa questão de envelhecimento, onde que tem salão de jogos, salão de dança, tem local de enfermaria, e tudo adaptado, né, para o idoso se locomover. Olha que coisa também. Então, é importante a gente pensar nisso, né? Aqui em Jundiaí nós temos isso. Nós temos uma instituição bem assim mesmo. Então, tem os quartinhos deles, depois tem o refeitório, tem salão para baile, tem enfermaria, tem um médico geriatra que fica lá o tempo todo também. Tempo todo não, entre aspas, né? Algumas horas do dia. Mas tem a enfermeira que trabalha depois troca. Aqui em Jundiaí já tem. Já tem. Seria bom que tivesse em todos os lugares, não só aqui. Sim. É isso que eu ia falar, né? Aí, geralmente, essas instituições, elas são particulares, não é isso? Eu estou enganada. São particulares. Infelizmente, nós temos muitos idosos também que não têm essa condição, né, de pagar, né, uma instituição. E aí é onde eu falo que a gente precisa pedir os nossos direitos, né, de ter uma vila assim, que não precisa ser pago, né, e pedir não, né, aclamar isso, né, porque isso é um direito da população, independente da classe que ela esteja, né, se ela pode pagar, se ela não pode, né, então, inclusive se a gente olhar os estudos, né, muitas pessoas idosas durante o Covid morreram da classe baixa do que da classe média, né? Por quê? Porque a classe média tem toda a estrutura, né? Se você for olhar, a prefeitura, ela cuida, tem muito mais instituições, né, de cursos, né, que estimula a pessoa a sair, a pessoa a ter ali uma vida social. E se você for numa periferia, não existe esse estímulo, né? Você vê mais campo de futebol. O que fazem de campo de futebol não está escrito, né? Todo lugar abre um campo de futebol. E os idosos, onde é que fica? Não é? Então, também precisamos olhar para a pessoa idosa de classe baixa também, né? Aquele velho pobre lá que mora na periferia. Como vai fazer com ele? Sim. Né? Isso modifica, né, a expectativa de vida no Brasil é muito diferente, né? Se a gente for ver de região para região, justamente por causa dessa estrutura. Para a gente ter um envelhecimento saudável, a gente precisa realmente estilo de vida, né? 25% do envelhecimento saudável é a parte genética. O resto é estilo de vida.
E aí que é o que a Carmen colocou, quando a gente pensa em estimular esse idoso, estimular que a gente fala que precisa fazer atividade física, precisa fazer uma atividade lúdica de estimulação mesmo cognitiva, porque senão não tem qualidade, né? Isso é muito interessante, né? Porque, veja, uma pessoa que ela não tem um estímulo, ela vai se deprimindo, como a gente falou, vai se isolando, né? E isso entra numa das violências que ela não é falada, que é a autonegligência, né? Porque a pessoa se sente um peso, se sente nada, inútil, né? Moribundo. Então, o que eu quero? Inconscientemente, sei lá, ele fala, eu não vou me cuidar, porque daqui a pouco eu vou morrer mesmo, né? Eu não quero mais viver. Então, isso realmente é uma violência. Quando você não dá estrutura física, social, de transporte, de saúde para uma pessoa 60 mais. Isso se comportando muitos, tiram até o direito de expressão do idoso, né? Tira até o direito de expressão, sabe? E isso, lógico, que afeta a autoestima, não? Já pensou você ser proibido de falar? Porque às vezes a gente escuta, vá velha, sai daí. Não é assim que a gente, vá, você tá velha, você não sabe de nada. Isso. Vem você, no seu tempo era outro, você tá velha. A gente escuta isso, né? E às vezes eu falo, meu Deus, tô velha. Muita gente queria chegar onde eu cheguei, e graças a Deus eu cheguei onde estou. Porque envelhecimento, acho que eles me entendem, né? Que envelhecimento é um processo natural da vida, né? Então, quem escapar do envelhecimento morreu, né? Para não chegar onde nós chegamos, já morreu faz tempo, né? Então, não tem como escapar disso, né? Então, e além de afetar a autoimagem, sabe, a tirar a própria identidade do idoso, né? Isso é terrível, gente, mexer com a autoestima. A institucional, a gente falou que são as instituições, mesmo privada ou particular, além da violência física, tem a patrimonial e a sexual também, né? A patrimonial também, a gente também vê muitos casos também, viu? Quando eu acho que os idosos hoje não deveriam, você quer ver um exemplo que eu vou dar para vocês? A questão do usufruto. Vou passar a casa para o filho, porque fica o filho falando para a filha, porque sabe, o pai e a mãe estão envelhecendo, então vamos pedir para passar a casa no nome da gente. Coitado, ele tem consciência, ele está consciente, mas ele tem que fazer isso de tantos filhos, né? Quererem que faça. E infeliz dele, porque se ele precisar vender essa casa, ele não pode, né? Ele já passou o usufruto para os filhos. Olha só, né? Então, não é fácil, né? Você orientar todos. Eles vão fazendo a olho, eles não estão nem aí. O que eles querem, na verdade, o que a gente percebe é se livrar. É se livrar, gente. Ninguém, sabe? Parece que é um relaxo com o idoso, sabe? Uma falta de respeito, falta de amor, falta de carinho, falta de tudo isso, né? E, além disso, a questão, por exemplo, do patrimônio sexual. Quantas pessoas aí a gente não sabe, né? Aqui em Jundiaí tem vários casos de molequinhos de rua, aqui no Anhangabaú tinha, estou falando como se vocês morassem aqui. Tinha um rapaz de rua, morador de rua, e tinha uma senhora, tadinha, morava sozinha. Todo dia ela dava comida para esse morador de rua. Um dia nós vimos no jornal, ele entrou na casa dela, estuprou e matou essa senhora. Sabe? Né? E é uma violência mesmo, porque desde que não seja consentido, né, com consentimento, você usar o idoso para ter uma relação, isso é uma violência mesmo, né? Uma violência. E tem outra também, discriminação, né? Sim. Mas você sabe, Neide, tem esses casos, mas também, infelizmente, tem os casos dos próprios parceiros, né? Que a gente vê que tem notificação, né? Os próprios parceiros violentar a mulher idosa, né? Sexualmente. Então, quer dizer, está tudo, infelizmente, a maioria das violências estão dentro da família, né? Então, o idoso, a pessoa 60
ele recebe essa violência dentro da família, que é o lugar onde deveria ter toda a segurança, todo o carinho, toda a atenção, todo o amor. Quando vai para a rua, também recebe esse tipo de violência. Sim. Tem o abuso financeiro, né? Porque, assim, muitas famílias são sustentadas por idosos, né? Os filhos, os netos, os bisnetos. E, assim, tem um abuso, né? A pessoa, em vez de ter uma vida saudável, ter um cuidado com ela, ela acaba sendo sustentando a família, né? Isso é um abuso E isso financeiro. aconteceu muito, né, na pandemia, né? Porque muitas pessoas ativas, né, acabaram ficando desempregadas e quem sustentou a casa foram os idosos, né? As pessoas idosas. Agora, pior do que isso, gente, é quando você sabe que tem empresas que ligam, né, para essas pessoas idosas, seduzindo para fazer empréstimo consignado. Sim. Olha a violência. É uma violência financeira mesmo. É uma Sim, violência é social, né? É social, se a gente pensar. Uhum. Eles induzem, né, os idosos, e eles fazem, na maioria a gente vê, cai no ponto do vigário, né, que é outra violência também, e eles induzem o coitado a fazer empréstimo, e às vezes eles acabam até se comprometendo com uma renda menor que eles não conseguem nem pagar, né? E esse abuso financeiro também são aqueles filhos, né, que pegam dinheiro dos idosos para benefício próprio, e não para benefício do idoso, né? De ter cuidado, de levar ao médico, de comprar uma roupa adequada, de comprar uma alimentação adequada. Eles usurpam, né, o dinheiro, né, do idoso para Isso. si, né? Isso também é Crédito consignado, cartão de crédito, né, Neide? É isso, né? A Os gente próprios bancos, né, iludem, né, o cliente, né, para fazer um empréstimo, pegar um cartão com uma estrela Mac, com cor X, tal, né? É um absurdo, gente. gente, é bem importante a gente ficar atento a todas essas violências, né? Da gente discutir mais sobre isso. Conversem sobre isso na família, conversem sobre isso na escola, no trabalho, porque assim, eu acho que é muito importante a gente falar sobre essa questão do envelhecimento, né? Porque é isso. Quem não chegou nessa fase vai chegar e a gente precisa estar preparado cada vez mais, porque a gente vai conviver muito mais agora com as pessoas idosas daqui para frente, né? Então a gente precisa se cuidar como sociedade, né? Não só individual, não é uma questão só do idoso, é uma questão como sociedade mesmo, né, meninas? Mas então, Eli, acho que para combater ou prevenir, eu acho que há necessidade, eu acho que antes de mais nada, reconhecer como problema de toda a sociedade, não é? De toda a sociedade. Existe esse preconceito com a idade, a gente sabe disso, né? E hoje, como diz o Drauzio, o pessoal, essas pessoas têm que ter consciência de que o envelhecer não é adoecer, ele é saudável, né? Ele pode cuidar da vida dele, logo, dentro da limitação dele, ele tem que aprender, né? Só que, infelizmente, a sociedade já faz isso com o próprio Deus, né? Sim. Não tem conhecimento, né? E, no fundo, o que acontece, essa discriminação é que leva, né, as famílias a não saber, a não entender, a não compreender o que é a pessoa idosa, né? Sim. Exatamente. E nem precisa chegar na idade dos 60 a mais, né? Eu tenho um relato de uma pessoa que com 55 anos, eu pedi autorização para falar aqui, e com 55 anos, o chefe dela dizia que na idade dela, ela queria ficar encostada, sabe? Já estava já na idade já de ficar encostada. Então, isso trouxe para ela assim, um sentimento De menos-valia, né? menos-valia, isso, de menos-valia, sabe? Uma coisa foi muito chocante para ela. E, deixa eu ver.
Bem, meus Sim. amores. Tanto é que ela teve que sair do trabalho. Vamos terminar. Faltam 8 minutinhos. Deixa eu só. Bom, vou orientar as pessoas. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, mandem no meu direct, no direct da Carmen, no direct da Lisângela, que a gente responde. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda lá para a gente. Olha, eu botando todo mundo no rolo. Mas, ao saber de casos de violações de direitos de pessoas idosas, tem o Disque 100, tem o aplicativo de Direitos Humanos e Telegram Direitos Humanos, e tem as delegacias especializadas, tem o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa. E para isso, gente, para isso surgiu. Estatuto do Idoso está aí, mas quem respeita o Estatuto do Idoso? Né? Ele tá lá no papel. Aí, quando você vai no supermercado, você quer botar seu carrinho na vaga do idoso, que eu me orgulho de ser idosa, tá ocupado, eu fico doida. Eu tenho vontade de ir lá e falar pro cara, eu sou briguenta, gente. Já fiz isso uma vez, mas aí eu tenho que me conter, né? Também não posso ficar armando barraco onde eu vou. Eu fiz a moça tirar. Eu não tinha lugar para colocar, eu falei, viu, você quer fazer o favor de tirar? Eu sou idosa. As pessoas duvidam que eu sou idosa, gente. Eu vou na fila de confusão. Eu fui andar de ônibus, vou contar para vocês rapidinho. Fui andar de ônibus, fui no médico, peguei um ônibus, o motorista implicou comigo. 7 horas da manhã, ônibus assim, fiquei morrendo de vergonha. Ele queria que eu descesse e eu mostrei a minha identidade, porque eu não tenho cartão para não pagar. Eu uso tão pouco, por que tirar de outro, né? Bom, fui no médico, mas fui puta da vida. Voltei no dia seguinte, eu falei, eu vou colher exame hoje, pego o mesmo motorista, a mesma coisa. Aí eu escutei duas senhoras lá atrás falando aqui para outra também. Quem nunca tingiu o cabelo, gente? Eu não tinjo meu cabelo. Eu faço luzes para eu parecer um pouco mais velha, porque eu não tenho cabelo branco. Eu não tenho. Eu amo cabelo grisalho. Eu não tenho. Sabe, eu vou na fila de banco, a pessoa de trás fica falando assim para a outra, o que a madame está fazendo na nossa fila? É assim. É assim. Então, eu olho para trás, assim, eu penso, assim, olha, eu não vou nem te responder. Vamos lá. Então, mas eu acho que isso que você faz, acho que é importante, porque a gente tem que realmente buscar os nossos direitos. Então, você não está pedindo, é o seu direito. Direito tem que ser dado e ponto final. Sim. Quando tiver 60 a mais, me aguardem, porque você é a mulher briguenta. Viu? Então, você quer ver eu morrer? É ter gente novo no caixa preferencial. Às vezes eu vou bem assim, eu vou dando um jeitinho. Você me dá licença? Cara de... Gente, vamos agradecer o pessoal que estiver aqui com a gente. Qualquer dúvida, respondam, perguntem lá no nosso direct. Sigam as minhas redes, @psico_neide, depois a Carmen fala dela, a Elisângela fala dela. Esse canal é onde eu falo, né, de psicologia, comportamento, sentimentos, para que as pessoas se conheçam melhor, né? Para que elas se entendam, para que elas se reconheçam. Então, me sigam lá, vão lá, ativem o sininho do YouTube e tudo bem. Aproveitando também falar que eu tenho uma assinatura do Desfrute a Vida, tá lá na minha bio. Tem uma pesquisa onde eu faço a pesquisa sobre ansiedade. Se quiserem responder, é só entrar lá e mandar direto para mim. E tudo bem. E gratidão para vocês que estiveram aqui. Vamos lá, Carminha, passa aí suas redinhas. Bom, antes de eu passar minha rede, eu também quero falar que tem o CRI, Centro de Referência ao Idoso. A maioria dos lugares aqui em São Paulo tem, onde você faz sua denúncia, onde você também pega informação, a pessoa vai até a casa, analisa e dá informação para o familiar, tá bom? Bom, a minha rede social é arroba psicóloga Carmen Cordeiro, tanto no Instagram quanto no Facebook, Carmen com N de navio. Tem o canal do YouTube também, psicóloga Carmen Cordeiro, e o meu site, carmencordeiropsicóloga.com.br. Qualquer coisa, só me chamar, vai ser um prazer tirar dúvidas. Bora, Eli.
Bora. Ô, Neide, você sabe que eu quero aprender muito com você, viu? Eu tô aí só aprendendo, porque quando eu chegar aí nos 60 mais, eu vou estar craque aí. E eu acho que é isso mesmo que você falou. A gente precisa cobrar, a gente precisa fazer, a gente precisa cobrar pelo outro. Fala assim, olha, essa daqui não é uma vaga de idoso, essa é uma vaga, não é para você. O que você está fazendo aqui? E aprender e ensinar, né, nossos filhos, as crianças, porque isso também é muito importante. E a minha rede social é ponto Elisângela Tobias também, quem quiser qualquer dúvida pode estar mandando lá. E o YouTube vai estar @lapidari, lapidari com Y e E no final. Isso! E quem for psicólogo que está vendo a gente, vamos falar que dia 23, 24 e 25 estaremos no maior evento de psicologia do Brasil. Eu, Carmen, Elisângela e mais não sei quantos psicólogos aí, gente. Vamos nos abraçar, né? Muito. Elis, não esquece de trazer o pão de queijo. Aí. Eu vou levar pé de moleque para a festa junina, hein? Ó, a Georgia, maravilhosa, te amo. Eu também te amo, Georgia. Gente, gratidão. Gente. Obrigada a vocês duas, quer dizer, obrigada a nós três. E faremos outras lives futuramente. Certo? Isso. Obrigada. O presente que eu vou dar, gente, é o e-book 50 maneiras de cuidar da sua saúde mental. É só mandar no meu direct lá, falar eu quero, que eu envio pelo WhatsApp. Ok? Bom final de semana, boa noite. Boa noite. Beijo. Tchau. Até. Tchau, tchau.